Sim, vamos dar prosseguimento aqui, né? Agora, o último tópico da lição é o tópico número 8, que fala sobre o princípio da poupança e do investimento, né? Um texto que nós temos aqui para leitura seria o Provérbio 30, versículo 25. Ele diz: As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida, né? Então até a formiga ela tem um período que ela trabalha mais, né? Para que no verão ela trabalha no verão, no inverno ela fica, né, sem fazer muita coisa. Então a questão de poupar, né, num período para que no outro você possa ter a condição de sobreexistência, né? É, o princípio da poupança e do investimento. Primeiro, visando tempos difíceis, como nós lemos ali o caso da formiga, né? Trabalha num período para no outro período ela poder ter o sustento. Para ter o que dar, não somente aos filhos, mas também aos seus netos. Todavia, não guarde mais do que deve, né? Então, aqui, se você faz algum tipo de poupança, né? Se você guarda alguma coisa, é porque você está preocupado com você, mas também está preocupado com seus filhos e seus netos no futuro, né? Deus nos administrará a sua graça com generosidade à medida que formos generosos, né? Veja, interessante isso, né? Provérbios vai dizer isso. Provérbios 19, 17, 22, 9, 28, 27 e Lucas 6, 38. Deus nos administrará a sua graça com generosidade à medida que formos generosos. Se você é generoso no sentido de poupar, de guardar para o amanhã, para o seu neto, para o seu filho, né? Então veja, Deus é generoso nesse sentido. E quando Ele olha para nós e verifica que nós estamos também, né, fazendo a nossa parte e procurando colaborar com os outros lá na frente e conosco mesmo, né, tentando fazer algum tipo de poupança. Eu mesmo conheci um casal de pessoas idosas que eles ganhavam praticamente um salário mínimo cada um. E eles ainda conseguiam poupar alguma coisa, né? E às vezes até ajudava aos filhos, né? A família. Eles tinham uma maneira de poupar porque eles procuravam só gastar com o que era necessário, né? E assim você vai evitando ficar endividado e, consequentemente, vai sobrar alguma coisa. Você não diz que aquele casal de pessoas idosas tinha um dinheiro na poupança, né, com apenas um salário mínimo cada um. Mas eles tinham esse controle, né? Eles faziam essa poupança para investir mais na frente. Irmãos, isso não significa distribuir dinheiro indiscriminadamente para qualquer um que pede, mas informar-se, né, o justo da causa dos pobres. Informar-se o justo da causa dos pobres, né? Então, é importante que a gente vise os tempos difíceis lá na frente, porque há preocupação com os filhos e netos lá na frente, e também se nós fazemos alguma coisa pelo pobre, por alguém que necessita, né, ou poupamos, Deus vai cuidar de nós, né, de maneira, Ele vai nos administrar na sua graça com generosidade, à medida que formos também generosos, né? Às vezes a pessoa pode, né, pode ajudar ao outro, mas às vezes, né, não ajuda. E Deus está vendo que você está sendo
egoísta ou mesquinho, quando poderia ajudar ao seu semelhante, né? Então a graça de Deus cresce em cada um de nós na medida que a gente também procure ajudar ao nosso próximo, né? Conclusão. David Livingstone, isso aqui foi um dos primeiros missionários britânicos a entrar com o evangelho lá na África, né, no interior da África. Ele disse, David Livingstone, ele afirmou: não darei valor a qualquer coisa que possua, a não ser a luz do relacionamento com o reino de Deus. Utilizarei tudo o que possuir para promover a glória daquele a quem devo toda a minha esperança no tempo e na eternidade, né? Então esse aqui foi um missionário britânico e ele está pensando certo, né? O que nós podemos investir, né? No nosso conhecimento, na nossa habilidade, dos nossos dons, da nossa vida financeira, do nosso conhecimento, que nós podemos investir disso, né? Na obra de Deus, isso será muito valioso. Porque a Bíblia vai dizer que comais, que bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então, é importante que a gente observe isso, que tudo que nós fizermos como cristãos, como crente no Senhor Jesus Cristo, deve ser visando a glória do Senhor. E se eu posso, se eu tenho condições, então eu preciso investir nesta obra, na obra do Senhor, no reino de Deus, para que esse reino venha a expandir, venha a crescer, né? Porque é Deus que tem me dado, que tem dado a mim e a você. Por que eu não posso também, né, contribuir e ajudar para que a obra de Deus ela cresça? Independente de quem esteja à frente, né, na direção. A obra é dele, né? Nós somos apenas instrumentos, cada um de nós. Provérbios para o dia de hoje, né? Que o Espírito Santo nos oriente pelo labirinto confuso e caótico do nosso mundo, né? Usando a bússola do livro de Provérbios. Provérbios tem tanta coisa para nos ensinar, né? Que Deus nos ajude para podermos, através do livro de Provérbios, crescermos, né? Especialmente nesse caso aqui, para podermos viver uma vida financeira melhor. Finanças, planejamento e controle, né? Podemos ver as nossas finanças melhor controladas, que possamos também planejar para não gastar além do que podemos e podemos saber controlar bem o dinheiro que chega à nossa mão, né? Então, aplicações práticas. 3 aplicações. Primeira, faça uma avaliação da sua situação financeira hoje, né? Você vai dizer, hoje eu estou zerado. Bom, faça uma avaliação, o que está acontecendo, né? Quanto você tem e tal. Segundo, verifique como você está ganhando e gastando os seus recursos. Então, você avalia a situação financeira, você ganha, um exemplo, R$1.000. Então, verifique se o que você está ganhando e gasta, se está ganhando e gastando os seus recursos. Como é que você está fazendo isso? Descontroladamente ou você está fazendo adequadamente? Elabore o orçamento, mesmo que seja bem simples, né? É colocar numa coluna de um lado o que você ganha e do outro lado o que você precisa gastar, né? Pagar, como eu falei aqui no início, com água, com luz, né? Com outras coisas. E aí você deve fazer de maneira que possa atender às suas necessidades, né? Então, terminamos a lição. Então, vamos agora só orar agradecendo, né, por esses seis vídeos, né? Devo estar liberando 3, depois mais 3, e assim a gente vai aprendendo, né, mesmo à distância. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo que trouxe orientações importantes,
e proveitosas para a nossa vida financeira. Que possamos tirar lições e que possamos ter uma vida financeira mais bem planejada, mais bem controlada. Tudo isso para o louvor e a glória do teu nome. Muito obrigado por tudo. É assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Até a próxima lição. Em nome de Jesus. Amém.